Ok, vamos relembrar no que falámos no episódio anterior. A partir de uns 3 anos, sofria muito bullying. A apresentação vai continuar no próximo episódio. Pelo que acabaram de ouvir, sim, esse é o segundo episódio, ou seja, é a parte 2 da minha apresentação que eu ainda nem cheguei ao fim. Porque no momento da gravação eu estava na escola e tinha medo de chegar atrasado, então pronto. É por isso que tem que ser. Essa é a parte 2. Então bora lá! Em primeiro de tudo, deixa eu ver onde é que eu estava. Ok, já vi. Estava na parte que eu estava a chorar por causa de dores de orelhas, porque o meu professor de ensino especial tinha-me agarrado pelas orelhas e me levantado no ar. Sim, que isso foi numa situação ainda pior que não contei no episódio anterior porque é bem pesada, porque é melhor nem contar. Melhor nem contar porque vai dar problema e provavelmente se eu contar o, esse episódio vai sair do ar. Porque se eu contar, é uma coisa que tem a ver com crime. Tem a ver com crime, é melhor nem contar. Continuando, estava lá a minha mãe e eu a chorar com dores de orelhas. Porque as minhas orelhas estavam pisadas, estava com cheias de dores nas orelhas. E pronto, estava lá a chorar com dores, enquanto a minha mãe estava lá. E claro, por causa dessa cena que eu não vou contar, adivinhem, fui suspenso. Fui suspenso e teve um monte de problemas. Porque também aquela escola que eu nunca vou revelar as escolas que eu andei, nem nada disso. Porque, né, tinham dito à minha mãe que a escola que eu andava era uma das escolas que eram boas e digamos que uma dessas a escola era boa, mas ela foi totalmente enganada porque cada vez que acontecia alguma coisa chamavam logo o INEM. E depois, agora, prosseguindo agora para o sétimo ano. Sétimo ano é que passou dos limites. Sétimo ano passou dos limites. Sim, passou dos limites. O que eu vou contar é. Quando eu andava no sétimo ano, só implicavam comigo. Falavam mal da minha família, falavam mal de tudo. Ou seja, não é só comigo que implicavam. Implicavam uns aos outros, digamos assim. E depois foi prosseguindo. Atenção, era uma turma. Uma turma de pouca gente. Era para aí 9 ou 10 alunos. Incluindo eu. Depois. Porque também uma coisa. O professor. Cada vez que implicavam. O professor não fazia nada. Não fazia nada o professor. E eu ficava enervado com isso. E pronto, é isso. No oitavo ano. Eu não sei se conto o que aconteceu no oitavo ano, porque isso foi já há pouco tempo. E também já troquei de escola há pouco tempo. Eu não sei o que falar no oitavo ano. Há aí uma coisa que eu esqueci-me da parte do sétimo ano. É que implicavam comigo. E adivinhem quem aqui é suspenso? Eu. Exatamente. Eu, Rodrigo. 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 Sim, simplesmente eu. E agora, no oitavo ano. O oitavo ano é que foi um dos piores. O que um dos mais odiei. Digamos que tinha gente que já tinha saído. Um colega que já tinha reprovado. E digamos que
o problema é que a minha mãe pensava que ia entrar que já que o outro, que era o pior, já que saiu ia ficar melhor. Não, não. Entrou mais dois que são ainda mais piores que o do outro que saiu. Ainda por cima uma. Não sei se isso é raça ou se é religião, não sei se falo disso. Que um desses era cigano. Era cigano! E pronto. Implicavam comigo, ou ameaçavam-me, ou era levantar, ou era cadeira para lá, ou era cadeira para lá, caixinhas para lá, caixinhas para cá. Piorou. E depois houve uma cena que o cigano, o meu colega cigano, como eu não vou revelar o nome verdadeiro dele, vamos dar um nome. Vamos pensar aqui no nome. Vamos agora aqui na sessão votações. Ou seja, vamos lá para Batismo Podcast, que é um batismo em um podcast. E nessa sessão nós vamos dar nomes a pessoas ou coisas que não posso revelar. Ou seja, vamos dar um nome a esse meu colega cigano, que já não é mais colega. Continuando, deixa eu ver aqui uns nomes interessantes no meu dossiê do podcaster, claro. Estou aqui a ver o nome Guilherme. Um ótimo nome. Vamos ver. Vamos ver mais. José Manel. Não, muito velho. Encontrei um nome interessante. Mas não é nome de cigano. Martim. Vai ser Martim. Continuando. O Martim tinha não, eu estava a sair e o Martinha estava lá à porta. No lado de fora do portão. E depois estava a cutucar a minha mãe. Que eu estava com a minha mãe. Porque a minha mãe tinha ido a uma reunião. E depois o Martim estava a cutucar a minha mãe e a dizer: olhe, o seu filho é um coitadinho. E a minha mãe: que é? O meu filho é um coitadinho? Porquê? E o Martinho: porque para a próxima não vai ficar assim, você está avisada. Porque as coisas não vão ficar assim a bem. Ou seja, ameaçar-me, porque tinha acontecido uma coisa ainda bem pior. Agora sim, provavelmente este episódio vai sair do ar. Provavelmente. Continuando, depois fomos à escola e adivinhem o que a escola fez. Você tem que ir à GNR. Faça queixa à GNR. Faça queixa... Porque não sei se sabem, mas quando há alguma coisa que faz parte da escola, por exemplo, que faz do lugar da escola, por exemplo, o campo de futebol, faz parte da escola. Se acontece alguma ameaça e isso, a escola, ou melhor, a direção da escola tem que fazer tipo um relatório. Ou seja, nós prestamos a queixa à direção e vê se o que a direção faz. Mas a direção não fez nadinha. Porquê? Porque era do lado de fora do portão. Mas o lado de fora do portão ainda faz parte da escola. Ou seja, a direção da escola não fez nada. Não fez nada. Depois eu e a minha mãe fomos à GNR, claro, à GNR perto da escola, e
falámos o que tinha acontecido, eles ficaram com os meus dados, ficaram com os dados do Martim, que é claro que eu não vou revelar o verdadeiro nome dele, porque senão... Pronto, por causa da reputação dele, porque... Pronto, mas só se sabe que ele é cigano, só se sabe disso. Que, claro que não vou revelar, vai ser Martim. Quando for falar dele, vai ser Martim. Depois... o polícia perguntou se era cigano. Claro que disse que era cigano. Ele é o quê? Uma pessoa normal? Melhor, ciganos são pessoas normais. E depois iam alertar a escola segura. Porque eu não sei se brasileiros que estão-me a ouvir, eu não sei se aí no Brasil tem a escola segura. Eu não sei se no Brasil tem, mas tipo são polícias que ficam lá de fora da escola. Depois eu não sei o que aconteceu com ele, porque depois que fizemos a caixa GNR, não sei o que aconteceu com ele. Não sei o que aconteceu. Depois as coisas ficaram pior. As coisas ficaram piores. Mas depois disso, que chegou o segundo período, e as coisas ficaram piores. Porque, simples, a escola não fazia nada. Só me castigavam. Eles implicavam comigo, castigavam-me. E pronto, não é? E pronto. Depois ligaram à minha mãe por causa de uma situação que eu, claro que não vou revelar. Não vou revelar porque, né? Vai que o episódio sai fora do ar. E depois ligaram à minha mãe. A minha mãe já estava farta disso. Porquê? Porque a escola não fazia nada. Cada vez que eles implicavam, eu era o castigado. Porque, por exemplo, implicavam comigo, eles se levantavam para pá, pu, pá, tá, pá, pá. É melhor não falar a palavra porque senão, pronto. E não acontece nada. E era inclusive com o Martim, não acontecia nada. E eu era o castigado. Só o Martim que não. E depois o que aconteceu? Eu não. A minha mãe retirou-me daquela escola. Porque é melhor não revelar a escola. Porque... Não é? Porque isso não é propaganda. Nem posso fazer propaganda no podcast. Porque assim, pronto. Depois a minha mãe tirou-me de lá. Eu fiquei uma semana em casa, as duas. E pronto. Depois... e foi isso. Atualmente está a correr bem. Estou numa turma melhor. Já conheço mais gente. E é isso. Digamos que acho que esse episódio foi curto. Um bocado curto porque também é... Porque também é a parte 2 do episódio anterior, que é a apresentação. E sim, para o próximo sábado vamos ter tipo um podcast normal, como os outros. Por exemplo, vamos falar de coisas, Ou seja, vamos nos entreter. Vamos nos entreter a fazer piadas, a falar algumas coisas sobre mim e coisas inesperadas das redes sociais ou coisas pessoais, não é? Coisas que eu imagino. E enfim, e até ao próximo domingo. Ai, domingo, já estou a pensar naquele podcast. Eu ouço um podcast, é melhor não revelar qual é o podcast. Mas enfim, até o próximo sábado. Tchauzinho.